brincando, mas é um fato, viu? O INSS e essa escola de música não acaba porque Deus não quer. Porque o que acontece, o que passa por aí, vem passando, tá difícil, entendeu? A escola surgiu em que? Lá em 76, após um concurso da Filarmônica 15 de Novembro, que a mesma ganhou em segundo lugar. E o prefeito da época, o Feliciano, ele perguntou ao maestro, que é o Agrício Bairro de Santos, o que é que ele queria para que não fosse sair a Filarmônica caísse, né? Lá, no período mais inicial, Miguel Medeiros, na década de 20, como professor e maestro da banda. A gente teve Ladislau Pimentel, também como professor dentro da banda, ele era conhecido como professor Pimentel, e uma série de outras figuras que contribuíram para isso. Então, Agrício Braz, quando iniciado na sua formação musical, foi num processo semelhante a esse. E Agrício Braz teve Ladislau Pimentel como seu primeiro professor. Não é à toa que, mais adiante, quando Agrício vai ser fundador dessa nossa escola, ele define Ladislau de Lima Pimentel como patrono dessa escola. Quando eu ia para a escola de música, eu tinha 7 anos e eu ia sozinha para a escola de música. Então, também eram outras épocas, né? E a questão do acesso realmente, assim, né? De quem é o público da escola de música. A melhor parte, primeiro que foi perfeito, né? Chegar no Cabo e ter uma escola de música gratuita. Não tem, acho que nada melhor. O conteúdo é bom porque tem teoria e tendo teoria já ajuda bastante, que, assim, nem sempre a teoria é democratizada, né? E aqui tendo ela de graça, tendo esse conteúdo de graça já ajuda bastante. Já é algo sensacional e é bem acessível, assim. Você só... É bem simples de entrar na escola, né? Minha mãe entrou aqui, aí eu fui acompanhando ela nas aulas dela. Aí viram que eu tinha um bom gênero com a música. Aí viram e aí minha mãe comprou a flauta e eu fiquei como ouvinte. Aí, quando eu fiquei como ouvinte, nesse ano agora, me colocaram porque aqui só entrava com 9 anos. Aí, como nesse ano eu tenho 9 anos, aí eu entrei. Ocorre que na década de 70 havia concursos e festivais de banda de música, de nível estadual, regional e nacional. A Filarmônica 15 de Novembro ela fez uma boa campanha em nível regional, foi selecionada para o campeonato nacional e sagrou-se como vice-campeã nacional. Essa vitória da Filarmônica, ela comoveu o município do Cabo. Ela mexeu com a autoestima de todas as pessoas, dos cidadãos comuns, a classe política, a classe empresarial, todo mundo se viu envolvido naquele sentimento. Naquele momento, Agrício estava, se não me engano, indo para a reserva e ele ia deixar a regência da Filarmônica. Então, o prefeito do município indagou, disse: Agrício, não deixa a banda não, o que é que a gente pode fazer para você continuar trabalhando no Cabo? E Agrício disse: cria uma escola de música e aí eu permaneço aqui. Destacando aqui o Agrício Bairro de Santos, que eu estou querendo, juntamente com os colegas, de fato enfatizar, não, documentar isso. Que a escola foi criada, certo? A canetada foi do prefeito Feliciano, mas quem criou a escola foi o Agrício Bairro de Santos, que foi o nosso professor na época, né? E ele passou vários anos aqui na frente da escola. Depois dele, foi que entrou o Altamiro. Passou também um bom tempo e se dedicou bastante, fez muito pela escola. Depois dele veio o Ariosto, que vocês conhecem, hoje tem uma escola ali com o nome de Ariosto Nunes Martins, entendeu? Foi, na verdade, foi aluno na época que eu estava aqui na escola já dando aula, ele foi aluno nosso. Depois passou a ser professor. Eu não consigo me imaginar, eu estava pensando e falando sobre coragem, que tem gente que não... Talvez não tenha coragem de se dedicar à música, às artes e tal, não sei, assim. Para mim, desde o início até hoje, assim, eu só vejo a música como opção e agora a questão da pedagogia, né, por ser professora e tal. Meu pai, ele estudou aqui também. Ele estudou aqui e também estudou lá no Cabo.
Aí nisso, como ele viu meu interesse por música, ele me colocou aqui. Meus pais me matricularam aqui. E agora eu sigo com mais paixão ainda, né? Com a música. O que eu aprendo aqui, eu levo para a escola. Eu acabei trazendo muitos colegas que estudam comigo para cá, justamente por incentivar e servir de inspiração para eles, sabe? E acabei fazendo com que eles sentissem a mesma coisa que eu. Acabei deixando eles apaixonados pela música também. Só tinha uma sala que você viu lá na frente, era uma sala só para tudo. Como ainda hoje, entre aspas, é. A gente tem ali a secretaria que fez passado por ela, ali é sala de teoria. Alguém liga um telefone, tem que atrapalhar a aula de teoria, atrapalha o professor. Fora a circulação, depois tem que passar por ali. Aqui também, o pátio também. Então a gente, todo dia é uma luta aqui. A gente briga com o comércio também, com a gestão das lojas, né? O carro de som, etc. e tal. E a gente realmente não tem o que devia ter. Ou seja, o mínimo necessário, que seria ser um espaço físico mais adequado, salas com a prática de instrumento adequada, a climatização que não temos, entendeu? Você está vendo a situação, os ventiladores que temos estão uns quebrados, outros não tem como funcionar, a parte elétrica também. Então, resumindo, a gente quer dar o nosso melhor, a gente tem uma equipe muito boa de professores aqui para trabalhar e fazer a coisa acontecer como fazíamos lá atrás, né? Mesmo com dificuldade, mas infelizmente falta instrumento. A gente conseguiu agora 10 violões, nós fomos um aluno cedido da escola, da rede. Tivemos que consertar, não é culpa da escola, porque todo o instrumento requer manutenção. Infelizmente a gente não tem recurso para isso. O professor se prontificou aqui, um dos nossos professores, para se predispôs. E ele conseguiu pedir onde ele estudava, em outras escolas, trabalhava em outras escolas com os alunos, doação de tarraxa, corda, e alguém doou e a gente está fazendo o que pode, tirando sangue de pedra. O prefeito do município mandou a lei para a Câmara, né, uma lei de 31 de maio de 1976, que instituiu a Escola Municipal de Música José Ladislau de Lima Pimentel. Apesar de que essa lei criou a escola, mas não regulamentou. Né, e a gente passa a sofrer alguns problemas, alguns rebatimentos pela ausência dessa regulamentação. Porque naquele momento a gente precisa entender a situação política, a preocupação era de garantir um emprego para o maestro Agrício, que fez uma campanha bacana com a Filarmônica, que estava elevando o nível técnico e estilístico dessa banda. A escola de música foi criada oficialmente, embora não tivesse um prédio, e embora não tivessem mais professores contratados. Então Agrício oferecia as aulas de música na própria sede da Filarmônica. E era uma coisa que não o deixava à vontade. Embora ele continuasse dando aulas, ele continuava pressionando e cobrando da gestão pública a efetivação da escola, que iria se consolidar a partir da destinação de um local de funcionamento. E isso só veio acontecer aí 1 ou 2 anos depois. Isso é inquestionável que a gente tem grandes pessoas artistas aqui na cidade, de música, de dança, de teatro. Né? A gente tem histórias de grandes compositores que participaram da Filarmônica, por exemplo. Então a gente tem que estimular, tem que dar muito mais oportunidade assim, para essas pessoas, tem que investir mesmo. A gente não pode estar cortando ali para a galera não crescer. Né? A gente tem que dizer ainda bem que naturalmente o povo aqui tem um conhecimento vasto sobre as coisas, tem uma dedicação, tem a vontade de estar lá aprendendo e se desenvolver, e só falta investir. Só falta investir. Então, não regularizar a escola de música destrói todas as perspectivas. Assim, é realmente só resistir. É realmente só resistir, assim. Só ficar resistindo. A gente não tinha o que tinha hoje, celular, essas coisas. O aluno só vinha um que tinha condições, era um rádiozinho FM, AM também, pequenininho, botava para a gente escutar, para pegar o tom e assim ia. E a sala de aula era onde vocês passaram aí, onde hoje é a Copa, né? Um corredor, né? Não tinha sossego, a escola só tinha 2, era um trombone de pista, que bem dizer não existe mais, e um trompete emprestado, mas que era sax, por exemplo, fazia na flauta. Para tocar, não tem nada a ver flauta doce com sax, mas a posição mecânica né? É só mudar. Entendeu agora? Flauta transversa, flauta doce, flauta transversa. Flauta doce, clarinete. Só que só abrir a mão um pouquinho, mas a mecânica é a mesma. Entendeu? Sim? Só o trompete que é diferente, que é 3 pistas.
mas a estrutura que se tem hoje para uma escola de música no Cabo é um desaforo. A escola de música ocupou vários imóveis do município. E toda vez que ela era deslocada de um imóvel para outro, nunca era pela demanda da própria escola, era pela demanda de um terceiro órgão público que demandava aquele espaço. Então, a escola de música já foi na Vigário João Batista, num prédio histórico ali, mais ou menos de frente à Filarmônica. Por que é que deixou de ser? Porque entenderam que a Secretaria de Administração do município, na época, deveria estar ali. Então a escola foi deslocada em função da demanda de outro órgão. E assim aconteceu por mais de uma vez. Com a construção da biblioteca Joaquim Nabuco, do lado da Escola Cláudio Gueiros, o antigo prédio da biblioteca, que é o prédio atual, é o de número 139 da Vigário João Batista, ficou ocioso. E na época o dirigente da escola era o saudoso Ariosto Nunes Martins. E ele foi meu professor e eu lembro com clareza quando ele dizia que vamos ficar nesse imóvel aqui, já que ninguém deseja, ninguém quer esse imóvel, então a gente fica. Então isso é uma coisa muitíssimo triste e revoltante, né? Você vai instalar a escola de música num lugar para ter tranquilidade, porque ninguém quer aquele lugar, né? É uma rebarba. No entanto, a escola de música é um projeto consolidado. O município já reconheceu, o município do Cabo já reconheceu a escola de música, o município do Cabo reconhece. O município do Cabo sabe, as pessoas sabem, todo mundo no Cabo sabe o papel que a escola teve e tem ao longo da história, né? Então não cabe mais essa estrutura. Agora, lógico, isso está ligado também à construção de uma matriz curricular, né? Então, e aí vem uma série de outros desdobramentos. A gente tem um curso que tem a duração de 4 anos, né? É um curso longo e que precisa ser discutido. Aquela virada de página que a Grício Braz fez na década de 70, ela precisava ser continuada, porque trabalhar educação, trabalhar ensino, e ensino de arte não é diferente. Você precisa se atualizar, a sociedade se modifica, o comportamento das pessoas se modifica, e o que você propõe em termos de formação precisa se modificar também. No momento em que eu era aluno de música, quando a gente precisava de uma partitura, a gente ia para o professor. E o professor dizia, eu vou procurar nos meus arquivos e trago. E aí demorava uma semana ou 15 dias para o professor trazer aquela partitura e a gente se debruçar sobre ela, porque era uma música que a gente desejava tocar, etc, etc, etc. Hoje, se um aluno fala para o professor sobre uma partitura, o professor vai no Google e ele localiza a partitura e ele baixa. E ele tem uma ferramenta que são as plataformas de streaming, são várias, e que ele pode ouvir um coral tocando aquilo, cantando aquilo, uma banda, uma orquestra. Então é um aparato muito grande que a gente tem hoje que a gente não tinha na época. No entanto, o processo de formação permanece estagnado. Então é preciso discutir currículo. E é a discussão do currículo que vai definir a dimensão desse espaço físico necessário. Nós temos aqui 22 professores, mas de fato a gente só tem o de professor. Ou seja, eles são todos instrutores, pelo fato do concurso que foi feito há 2 anos atrás. Que eles fazem tudo que o professor da rede faz. Preparam aula, prova, corrige caderneta também. Tudo que a escola da rede tem, nós temos. Nós temos o plano de ação, nós temos estatuto, temos as disciplinas todinhas, a gente tem tudo direitinho. Eles não estão recebendo como deveriam receber. Aí a minha preocupação é essa. Estamos perdendo bastante professores, na verdade, competentes. Tem lá a sua graduação, outro tem uma pós-graduação em música, outro já tem mestrado em música, já está buscando um doutorado, ele está perdendo com isso, porque, felizmente, lá fora o mercado está mais vantajoso do que aqui, né? Depois da escola de música, eu fui para o conservatório, acredito que uns 13, 14 anos. E depois continuei no conservatório por muitos anos, fiz o curso básico lá, fiz o curso técnico. E durante o curso técnico eu passei na universidade. E aí eu já trabalhava com música, já nesse período, né? Já tocava, já dava aulas em projetos e tal.
E aí realmente não dava para conciliar, trabalhar, estudar no conservatório, estudar na universidade. Aí eu saí do curso técnico, acho que faltando um ano para concluir, assim, e fui para a universidade. Da universidade fiz toda essa trajetória e depois da universidade, de fato licenciada e preparada para dar aula, eu voltei para a escola de música, mas não para ser aluna, para ser professora, né? Então, eu optei para ir para fazer um outro concurso. Não optei para fazer o concurso da escola de música, porque eu ia ser a vida inteira instrutora, não ia ter perspectiva nenhuma de melhorar de salário, nem de nada. Tive algumas pessoas talentosas desistirem da formação de música por conta de um apelo de necessidade de gerar renda em casa. Então, eu já ouvi de alunos que diziam, o pessoal lá em casa diz que isso não vai botar feijão na panela. Então, eu tenho que largar o curso e pegar aquele emprego ou aquele subemprego e tal. Eu vi muito isso acontecer, né? Mas quando as pessoas elas permanecem, elas resistem naquele sonho, elas vão ter o seu resultado, a sua conquista. O ciclo de profissionalização de um músico é um ciclo demorado, né? Você tem aí em média 10 anos de investimento e de estudo até que a pessoa venha colher os primeiros dividendos dessa vida profissional. Eu ficava olhando isso, o aluno botava quer estudar o quê? Clarinete. Aí, de repente, quando a gente ia dar a prática a esse aluno, que eu olhava a ficha dele, o requerimento de matrícula, estava outro instrumento, mas a gente entendia o porquê disso, porque é a questão financeira, entende? Até hoje isso impacta muito, né? Hoje em dia melhorou bastante, mas infelizmente acontece isso. O aluno veio buscar o violão, não porque ele queria, porque é um instrumento que ele vai ficar. Antigamente o aluno passava aqui 1 ano para pegar o instrumento. Hoje o aluno passa 6 meses. Estamos trabalhando hoje em dia com módulo. Então nós temos 8 módulos, dá 4 anos, mas ficou mais fácil, ou seja, o aluno pega no instrumento antes. Nesse estudo na escola de música, a gente teve muita riqueza de estudar dessa forma, né? Então, desde os 7, 8 anos, a gente já estava fazendo apresentação no Teatro Barreto Júnior. Isso foi completamente decisivo, assim, para tudo na minha carreira, né? Não só quanto instrumentista, mas a questão da sociabilidade, você se comunicar bem melhor, porque você já está em cima do palco, fazendo aquelas estruturas. Temos alunos nossos que estão na Europa, são vários alunos nossos trabalhando na Europa, vivendo de música que passaram por aqui. A gente existe de fato, porque tem uma lei que foi criada a escola, a gente tem estatuto de uma escola normal, tudo direitinho, temos as atas de disciplina, temos tudo direitinho, tudo correto, mas infelizmente ela precisa de recursos. Entendeu? E o meio de recursos que eu vejo aí é o quê? O governo reconhecer, tentar nos ajudar realmente a legalizar essa escola, porque ela está fazendo agora 48 anos e não tem que provar nada para ninguém mais. No ano em que eu entrei na escola de música, que foi em 1987, curiosamente, foi o ano em que Agrício Braz, né, de saudosa memória, deixou a direção da escola. Naquele momento eu era um menino e que se conversava, quem é esse? Esse é o diretor, o diretor deixou a direção da escola, então a gente cochichava ali e tal. Então eu lembro de Agrício Braz recolhendo alguns materiais pessoais que ele disponibilizava lá na escola, uns quadros, uns catálogos. E naquele momento a gente não era capaz de imaginar que, num segundo momento, eu teria o privilégio de ter Agrício Braz como um amigo, como um conselheiro, e que me ajudou muito no processo em que eu estava começando a reger banda de música. Faz necessário que a gente tenha uma sede própria, para que realmente a gente possa ter uma estrutura melhor, tanto física, em termos de espaço, climatização, porque a gente trabalha com criança aqui também, de 9 a 10 anos. E a gente está vendo que as carteiras que elas estudam é essa daqui, isso aqui não é para criança, entende? O espaço físico aqui não é para trabalhar com criança, então a gente precisa de um local mais adequado e um local próprio para que realmente seja da escola. Agora, até aproveitar e fazer aqui um apelo, né, para que as autoridades atuais e as que vão adentrar no ano de 2025 olhem para essa escola com melhores olhos e que a gente realmente tenha uma sede digna de trabalho e condições de trabalhar. Quando eu digo condições de trabalhar, tem um espaço físico muito importante, também tem um lado material, instrumentos que a gente não tem para trabalhar
e de pessoas. Quando eu fui aluna e quando eu fui professora da escola de música, eu sempre percebi meninas e mulheres lá, presentes. Eu vou até chutar, assim, que no mínimo era metade e metade. Sempre tinha muitas mulheres e muitas meninas estudando lá, no mínimo era metade e metade. E a gente, quanto população, é 53% são de mulheres, né? E aí tinha metade lá, pelo menos. E aí essas mulheres, essas meninas não estavam tocando, se apresentando profissionalmente. E a música não era uma geração de... não estava gerando renda para aquelas mulheres. O Sororizar também tem uma ligação com a escola de música, né? O Sororizar é um grupo que eu criei em 2022, que é um grupo só para meninas e mulheres, para oportunizar meninas e mulheres na música, no Cabo de Santo Agostinho. Então, é bem esse recorte, esse nicho, né? E a ideia do grupo era trazer ferramentas profissionais para essas mulheres tocarem, se apresentarem. Você vê as pessoas empoderadas e eu tenho a felicidade de ter vários ex-alunos que cruzaram a linha, que licenciaram em música. Eu tenho inúmeros ex-alunos que hoje são formados em música e são professores como eu. Então hoje eles são colegas de profissão. E boa parte dessa meninada, ela tem origem nos bairros da periferia do município. E a pergunta que a gente faz é, se a escola de música não existisse na vida dessas pessoas, né, o que as teria encantado? É uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer. Então a escola de música tem esse papel de contribuir para que as pessoas tracem caminhos a partir dos sonhos, a partir dos desejos, a partir do imaginário, no mundo da música, no mundo da arte.